Olá, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a primeira aula do curso de Geometria Analítica. Então, como ela é uma aula introdutória, eu vou começar falando com vocês um pouco sobre o que é, afinal, a geometria analítica, né? A matemática, antes da geometria analítica, né, você tinha a geometria e a álgebra, né? Duas grandes áreas da matemática praticamente isoladas, pouco interligadas. A geometria analítica, ela é uma disciplina que ela contribui para essa interligação dessas duas áreas gigantescas e fantásticas que são a geometria e a álgebra. Então, vejam que a geometria analítica passa a ser uma ferramenta poderosíssima. Por quê? Porque quando eu tinha um problema algébrico muito complicado para resolver, o que eu fazia? Usando geometria analítica, convertia esse problema num problema que poderia ser atacado geometricamente. E quando você olhava geometricamente para aquele problema aparentemente complicado, às vezes a solução poderia vir de maneira muito mais fácil. E vice-versa. Você poderia ter problemas que geometricamente pareciam bastante complexos de serem analisados, que quando convertidos para a linguagem da álgebra, tornavam aquele problema mais fácil de ser atacado, de ser abordado, né? Então, vamos colocar assim, né? A geometria analítica é uma espécie de Google Translator aí da, da matemática, né? Que nos permite fazer essa transição entre geometria, a linguagem da geometria, a linguagem da álgebra. Bem, vocês estão vendo aqui a tela do computador, ela está aberta, exibindo a interface de um software que a gente vai utilizar bastante durante as nossas aulas, que é o GeoGebra, tá? O próprio nome desse software, GeoGebra, vem da aglutinação dos nomes geometria, né, geo, e algebra, né, GeoGebra. Então, eu diria que de todas as disciplinas que você pode trabalhar com esse software, com GeoGebra, a geometria analítica é aquela que mais possibilidades dá de trabalho para esse software aqui, né? É muita coisa que você pode explorar usando o GeoGebra. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Já que a gente está falando hoje, né, sobre a ideia, as noções gerais da geometria analítica. Eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo, né? Uma coisa que a gente tem que ter... desligar rapidinho a central aqui, que ela deixa um ruído no fundo do vídeo. Acredito que vai melhorar esse ruído agora. Ok. Então, o que acontece? A geometria analítica, ela trabalha aqui fazendo essa junção entre geometria e álgebra. Mas como ela consegue fazer isso, né? Uma das ideias bem simples é a ideia de atribuir coordenadas a pontos. Quer dizer, você tem pontos sobre uma reta, um ponto no plano ou mesmo ponto no espaço, e você associa a esses pontos números, valores numéricos, que serão as suas coordenadas. E isso vai permitir com que você localize esses pontos, se você estiver trabalhando no plano, por exemplo, localize esses pontos no plano. Qual a posição que eles estão ocupando no plano, qual a posição desses pontos um em relação aos outros. Tá? E na escola a gente aprende muito cedo isso. Então,
para começar exibindo aqui apenas a ideia da reta, eu vou ocultar por enquanto o eixo Y aqui, ó, tá? Para quem não está acostumado com a interface do GeoGebra, essa aqui é a janela de visualização, né? E essa aqui é a janela de álgebra. Então vocês vão ver o GeoGebra, ele faz muito bem essa conexão entre representações algébricas e representações geométricas. Ainda tem outras janelas aqui no GeoGebra que eu não vou exibir agora, né? Então você tem aqui uma reta. E o que é que há nessa reta? Nós temos um ponto. Inicialmente, nós poderíamos ter uma reta sem ponto nenhum aí marcado, né? Uma reta, ó, vou deixar a reta aqui, ó, limpinha. Opa! O que eu fiz? Acho que eu mexi no eixo Y. Foi, exatamente. Eu mexi no eixo Y. Queria fazer isso no eixo X. Então, ó, pronto. Tem uma reta aqui lisinha, ó. Tá? Aqui está com a setinha dando orientação para a reta. Vamos ignorar essa setinha aqui da ponta. Eu tenho uma reta qualquer aqui. Não há como pensar a localização de pontos aqui, né? Mas eu poderia querer localizar um ponto sobre essa reta, sim, né? Poderia querer saber a localização de um ponto qualquer, que ele chamou aqui de A automaticamente, né? Sobre essa reta. E qual é a ideia para localizar, então, pontos sobre uma reta? A primeira ideia é você ter um ponto de referência. Então, vou renomear aqui, vou chamar esse ponto de O. O de origem, né? Então, você começa com um ponto que vai ser a sua referência. Tá? E um outro ponto, né, vai ser marcado, à direita ou à esquerda desse. No caso, o usual é marcar um ponto à direita aqui, né? E a distância entre esses dois, primeiro para esse outro eu vou renomear ele também, vou chamar de ponto U, né? U de unidade. Por quê? Porque eu vou dizer agora que a distância entre esses dois pontos, eu vou dizer que ela é igual a 1. Vou definir, ó, essa distância aqui vai ser 1. E aí eu vou dizer que a coordenada desse primeiro ponto que eu marquei é 0. E a coordenada desse segundo ponto que eu marquei é 1. Assim, se eu tiver um ponto A, né, que esteja à direita do ponto O aqui, e a distância dele até O é o dobro da distância até U, eu digo que o ponto A passa a ter coordenada 2. Se essa distância for 3 vezes o comprimento desse segmento OU, eu digo que o ponto A tem coordenada 3. E assim por diante, 4, 5, né? E se o ponto A estiver à esquerda do ponto de coordenada 0, né? Aí eu digo que os valores que vão ser associados a A vão ser valores negativos, né? E aí, se esse comprimento for igual ao do segmento OU, mas à esquerda, eu digo que a coordenada do A é menos 1. E aqui seria menos 2, porque é o dobro da distância, mas à esquerda da origem, o dobro da distância de O até U. Né? Perdoem, eu sei que o que eu estou falando aqui é extremamente básico, tá? Mas eu só estou querendo mostrar para vocês que isso é uma ideia genial, né? Essa ideia ela não surgiu assim do dia para a noite. É isso que eu estou discutindo aqui com vocês. Eu sei que vocês já viram isso em algum momento, já estudaram essas coisas antes, tá? Mas talvez a gente não tenha dado a devida atenção à importância dessa ideia. A gente acha isso trivial porque a gente já olhou lá na escola, o nosso professor mostrou para a gente, mas até então, essa ideia, digamos assim, poderia ser uma ideia revolucionária, digamos assim, né?
Aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse o A a meia distância entre o O e o U, aí eu já não tenho uma coordenada inteira, né? A coordenada seria meio, né? Se tiver metade da distância desse comprimento mais à esquerda, já é menos meio. Então eu posso representar inclusive valores que não são inteiros sobre a reta real, né? Ah, e a propósito, dependendo da posição do U, eu dou uma orientação para a reta. Então a reta passa a ser um eixo orientado. Então, no sentido de OU, eu tenho, no caso aqui, como o U está à direita de O, essa reta está orientada aqui para a direita, né? Então os valores são positivos, são os valores à direita da origem, os negativos, os valores à esquerda da origem. Se eu tivesse orientado a reta ao contrário, seria o contrário, né? Quer dizer, a reta apontaria para cá, e aí para cá estariam os valores positivos e para cá os valores negativos, que não é o que usualmente se faz, né? Então, usando essa ideia bastante simples aí, né, que nós temos aqui as marcações no eixo, né? Ó, pronto, e aí nós temos as marcações no eixo. Aqui então a nossa unidade, ó, marquei aqui nas posições erradas. Então aqui seria o ponto, a origem, no 0, ó, a unidade bem aqui, ó, no 1. E nesse caso aqui, por exemplo, o A teria o valor 6, né? E como eu disse, ó, o A pode assumir valores, inclusive, que não são, ó, números inteiros, né? Então aqui, por exemplo, o A é 1,4, né? Quer dizer que cada distância dessas aqui que vocês estão vendo nessa malha, né, são 2 décimos. Muito bem. E aí, outra ideia fantástica, né, que aparece é a de colocar um outro eixo perpendicular ao primeiro, tá? Pode parecer brincadeira quando eu falo assim, nossa, ideia fantástica, né? Mas, historicamente falando, essas ideias elas não surgiram assim do nada. Descartes, inicialmente, ele não trabalhava com o eixo Y, tá? Ele não trabalhava com o eixo Y e tampouco os eixos eram ortogonais, quer dizer, tinham 90 graus entre si. Então, quando Descartes começou a trabalhar com essas ideias da geometria analítica, ele não trabalhava com os eixos ortogonais e nem exibia o eixo Y. Então, por aí você tem ideia de que a matemática é uma construção humana da coletividade. Então, a gente chegou no que a gente tem hoje a partir das ideias de vários sujeitos que foram aprimorando o funcionamento da coisa, né? Então, veja bem, a gente tem então agora dois eixos perpendiculares, né, no plano, e a gente consegue representar pontos no plano. E aí, se eu marco um ponto A qualquer aqui, eu vou renomear, vou chamar de P, né? Se eu marco um ponto P, P de ponto, né, qualquer, esse ponto agora, olha aí, ele já está exibindo ali 6, 4, e na janela de álgebra também, ó, ele fornece as coordenadas do ponto, 6 e 4, tá? Então você tem aqui um ponto P, e as coordenadas desse ponto são 6 e 4. E como é que a gente associa esses números a um ponto para localizá-lo no plano? A ideia é que as coordenadas desse ponto, ele vai ter um eixo horizontal, que a gente vai chamar de eixo das abscissas, ou eixo X, e um eixo vertical, que a gente vai chamar de eixo das ordenadas, ou eixo Y, né? E observe que ele tem uma coordenada associada ao eixo X e outra coordenada associada ao eixo Y. Então, basta que você trace uma reta, vamos dizer assim, né? Uma reta perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto P, e no ponto onde ele cruzar o eixo X,
né? No ponto onde ele cruzar, deixa eu fazer logo a outra. E uma reta perpendicular ao eixo Y, passando pelo ponto P, tá aqui. E nos pontos onde essa reta cruzar os eixos, ó, você terá as coordenadas desse ponto P, né? Então, o ponto P tem coordenadas, dois valores. O primeiro valor é o valor associado ao eixo X, e o segundo valor, já aqui na janela de álgebra, né, é o valor associado ao eixo Y, né? Então, é o ponto onde ela corta o eixo X, que foi o ponto de coordenadas 6, que nós já aprendemos como é que se acha 6 aí, né? E no eixo Y, ela corta a reta que passa por P e é perpendicular a Y, corta o eixo no ponto 4, de coordenadas 4, que nós vimos como achar as coordenadas desse ponto também, né? Mas esse ponto, é claro, pode ter coordenadas que não são inteiras, observem aqui, né? Agora, e tampouco positivas, né? Agora, observe que o valor de x passou a ser negativo, de y continua positivo, né? Então, quando eu estou à esquerda da origem, os valores de x passam a ser negativos. Quando eu estou à direita, os valores de x passam a ser positivos. Quando eu estou acima da origem, né, os valores de y são positivos. E quando eu estou abaixo da origem, né, os valores de y passam a ser negativos. E tudo que eu estou dizendo aqui, eu sei que vocês já viram, tá? Talvez seja um pouco tarde para eu dizer isso, mas vocês podem correr um pouco esse vídeo, né? Se você já está achando irrelevante esses comentários iniciais que eu estou fazendo, muito triviais, mas eu peço que você continue assistindo, né? Porque vai chegar agora uma parte que talvez alguns de vocês ainda não viram, tá? E essa parte é que não existe apenas esse sistema de coordenadas, né, que eu estou mostrando agora aqui para vocês e que vocês exaustivamente já estudaram na escola, já estão cansados de localizar pontos no plano. Isso é óbvio, isso é trivial, eu sei. Mas talvez vocês nunca tenham ouvido falar a respeito de coordenadas polares. Talvez sim, mas talvez não, né? Então eu vou apresentar para vocês agora outras possibilidades de se localizar um ponto no plano. Quer dizer, não precisaria ser esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês, que é chamado sistema de coordenadas retangulares ou cartesiano. A propósito, o nome desse sistema de coordenadas cartesiano é uma homenagem ao matemático francês René Descartes, que, juntamente com Pierre de Fermat, é um dos pais da geometria analítica, considerado um dos pais da geometria analítica, né? Esses dois matemáticos franceses, que deixo até uma lição de casa para vocês, pesquisar um pouquinho sobre a história desses dois matemáticos que fizeram descobertas assim fantásticas. Fermat com grandes contribuições, né, no campo da filosofia e René Descartes com grandes contribuições no campo da filosofia, e Pierre de Fermat, que por sinal não era matemático por profissão, ele era um juiz. Matemática para ele era uma atividade de amador, mas como ele desempenhava bem esse papel, fez grandes descobertas no campo das probabilidades, por exemplo, teoria dos números. Pierre de Fermat foi um grandiosíssimo matemático que não era formado em matemática, mas em direito, né? Pois bem, ele e Pierre de Fermat são nomes bem conhecidos, mas como eu disse, a geometria analítica não foi construída só por esses dois matemáticos, tá? Eles tiveram uma contribuição muito grande ali no início da geometria analítica, mas não dá para falar que eles tiraram da manga a geometria analítica. Não é assim que funciona com as coisas. Quando as crianças perguntam, quem criou a matemática? Né? Queria matar quem criou a matemática. É uma frase que não tem muito sentido, né? Não tem uma pessoa que criou a matemática, né? A matemática é uma construção humana da coletividade
e que, infelizmente, muitas vezes acaba levando uma fama ruim, não pela matemática em si, que é linda, mas pela forma como ela é ensinada nas escolas e que a gente precisa estar lutando para melhorar, né? Mas vamos voltar para cá, para a nossa aula, e vamos falar finalmente da parte que interessa, que é a parte de outros sistemas de coordenada possíveis. Então eu vou pedir que vocês se concentrem agora, deixem de lado esse videozinho onde aparece meu rosto e se concentrem aqui na tela do computador mesmo, né? Bem, então o que acontece aqui, né? Nós temos então um ponto expressas aqui suas coordenadas cartesianas. Eu vou agora apagar essas duas retas que eu fiz aqui, tá? E nós vamos trabalhar em outro sistema de coordenadas, tá? Que é o sistema de coordenadas polares. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vou ocultar o eixo Y, tá? A gente não vai precisar dele. Tá? Poderia deixar ele aí, mas não é necessário, então eu vou tirar. E vou modificar a malha aqui. Mudar aqui, tem a opção polar. Tá? Então, essa malha polar, vamos mudar isso aqui. Distância. Vou mudar isso aqui para π sobre 12. Pronto. Π sobre 12 aqui está em radianos, tá? Isso aqui é o equivalente a 15 graus, tá? Então, pronto. Aqui a gente já tem, né, tipo a teia de uma aranha aqui, né? Olha aí. Então, neste sistema de coordenadas, as coordenadas do ponto, elas são obtidas de uma forma diferente. Aqui ainda está aparecendo cartesiana. Deixa eu ver se dá para mudar isso aqui. Coordenadas polares. Pronto. E agora você vê que não está mais aparecendo ali, né, o que estava aparecendo antes. Vou voltar para vocês verem coordenadas cartesianas, né? Em coordenadas cartesianas, deixa eu exibir de novo o eixo Y só para fazer um comparativo aqui, né? Visualização. Eixo Y. Tá. Você vê que em coordenadas cartesianas, as coordenadas desse ponto são 5,2, que é 5,2 aqui no Brasil, né? Alguma coisa entre o 5 e o 6, mais próximo do 5 que do 6. Aqui a visão nos engana, né? Faz parecer que está mais para o meio. A gente olha 5,2 aqui. E aqui o 3, né? Mas isso aí é que a gente está sendo enganado, é ilusão de ótica, ó. Pelo menos para mim parece, não sei para vocês aí. Vou mostrar aqui, ó, como está bem mais perto do 5 realmente. E aqui, ó, como passa exatamente em cima do 3, né? Então, por isso as coordenadas aqui, 5,2 e 3, né? Nós vamos voltar, agora que vocês já se convenceram que essas são as coordenadas cartesianas desse ponto P, né? Na verdade, não é exatamente 5,2 não, viu, gente? É aproximadamente 5,2. Você sabe que o software ele trabalha aí com arredondamento, poderia mudar aqui as opções e pegar um arredondamento maior, né? 5 casas decimais, ó, tá? Mas vamos deixar do jeito que estava, uma casa decimal mesmo. Ocultar aqui o eixo Y novamente. A gente não precisa dele para análise que a gente vai fazer agora. Tá. E bem aqui, o que é que nós temos agora? Nós temos um ponto P com coordenadas, vou colocar aqui coordenadas polares, 6 e 30 graus. Por que 6 e 30 graus? Ora, por que 6 e 30 graus? Porque eu estou, observe, a 6 unidades de distância da minha origem, do meu polo. A gente vai chamar a origem aqui de polo, tá? Então, eu estou a 6 unidades. Vou até marcar aqui, ó, o nosso polo. Tá aí, 0, 0. Tá? Então, estou a 6 unidades de renomear
manter aí o padrão O, né, para a origem. Eu estou a 6 unidades de distância. Cadê aqui? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de distância. E percorrendo aqui, olha, vocês estudaram no ensino médio ciclo trigonométrico? Pois é, que a gente percorria no sentido anti-horário. Então, se eu fosse percorrer aqui com esse segmento, ó, essa circunferência, eu andaria primeiro 15 graus, lembra que eu disse que era 15 graus cada um desses? 15 graus e mais 15 graus, 30 graus, que é o que está aparecendo aqui. Tá? Então, por isso as coordenadas do ponto P são 6 e 30 graus. Então, essa não é a única forma, as coordenadas cartesianas não são a única forma de você estabelecer as coordenadas de um ponto. Então, vou deixar a primeira tarefa para vocês. Tá? Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre coordenadas, tá? Um pouco mais sobre coordenadas polares. Tá? Por exemplo, o ponto P aqui, 6 e 30 graus, não é a única coordenada polar dele. Ao contrário do que acontece com as coordenadas cartesianas, que cada ponto possui um único par ordenado de números reais associados, né? No caso das coordenadas polares, você pode ter vários pares representando um mesmo ponto. Se você não estabelecer certas restrições, você, na verdade, tem infinitas coordenadas associadas a um mesmo ponto. Né? Porque existem diferentes formas de você obter esse ângulo aqui. Esse valor aqui pode, inclusive, ser negativo. Isso eu vou deixar para explicar depois, né? Não nesse vídeo. Então, eu quero que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre coordenadas polares, tá? Coordenadas esféricas e cilíndricas. Esféricas e cilíndricas são coordenadas que você obtém no espaço, para o espaço. Tá? As coordenadas cartesianas no espaço, se você não está familiarizado, vou pedir que você pesquise também sobre elas. Tá? E eu vou deixar para a gente discutir em sala de aula, tá? Sobre essa parte das coordenadas cartesianas. Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no YouTube. Vou deixar ele público para alguém que queira, porventura, assistir. Mas esses vídeos são para as nossas aulas mesmo de geometria analítica, e os nossos encontros presenciais eles vão complementar esses vídeos. Talvez um dia eu faça um curso de geometria analítica completo para postar mesmo no YouTube. Mas por hora é isso. Obrigado, gente. Esse é o nosso primeiro vídeo aí, já para provocar as discussões em sala de aula, tá? Já deixei a tarefinha aí para vocês. Abraço. Tchau, tchau.